E aí, pessoal, tudo tranquilinho? Belezinha com vocês? Então vamos lá, vamos dar continuidade então, né, à nossa parte, né, de introdução à sociologia. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre o processo de socialização. Foram vários conceitos, né, que nós tentamos passar aqui para vocês. Espero que tenha ajudado. Hoje nós vamos tratar de um outro tema relacionado a essa parte introdutória. Nós vamos falar de controle social. Tá? Então fiquem de olho, tá? Sociologia no Enem, tá? Aluno que é esperto ali vai garantir ali uma boa nota no Enem. Tá? Além do aprendizado para a disciplina de sociologia, é lógico. Tá? Então vamos lá. Controle social. Tá? Então foi meio chato a gente falar, né, sobre papéis sociais, status social, categoria social, né, socialização primária, socialização secundária, mas são conceitos bem clássicos, né, dentro da sociologia para que a gente possa depois, né, alçar novos voos, né, dentro dessa disciplina, né, como diria o Wright Mills, né, que desperta a imaginação e problematiza várias questões, né, que estão envoltas aí na nossa sociedade. Vamos lá então. Quais são então, pessoal, os nossos objetivos então? Tá? Os nossos objetivos é aquilo que nós vamos ser cobrados em vestibulares, no Enem. Tá? Então hoje, mais especificamente, tá, nós vamos caracterizar as diversas formas de institucionalização, de como nos inserirmos na vida em sociedade. Outra, avaliar o papel das instituições sociais na socialização e no controle da vida em sociedade. Tá? E reconhecer o controle social como um mecanismo de exercício do poder, é claro. Então, quando a gente fala em controle, a gente está falando em status, estamos falando em papel social, estamos fazendo em poder. Tá? Então, a nossa aula ela vai partir desses objetivos. Bom, primeira coisa, o que é o tal de controle social? Tá? Então, o controle social, assim, num conceito bem bonitinho ali para vocês verem, tá? São que os mecanismos pelos quais se garante conformidade e vão constituir o que? Um conjunto conhecido como controle social, que podem ser, tá, entendidos sob duas perspectivas. Aí o mais importante. Então, para nós entendermos o que é controlar, o que é normatizar, o que é criar regras, o que é criar normas de conduta, nós vamos abordar duas perspectivas. Tá? A funcionalista e a do conflito. Tá? A primeira delas, então, controle social sobre a perspectiva funcionalista. Então, quando eu for falar na perspectiva funcionalista, tá, nós não aprofundamos ainda sobre determinados autores chamados clássicos na sociologia. Então, quando nós formos falar em funcionalistas, nós estamos falando diretamente aonde? Para quem? Para o Emile Durkheim e para o próprio Augusto Comte. Tá? Então, no que consiste essa perspectiva de controlar a vida das pessoas e controlar a vida social através de uma perspectiva funcionalista? Então, a ideia do controle então vai ser exercido o que? Para a manutenção da ordem social. Olha aí um termo positivista, manutenção da ordem, tá? Não ter relações de conflito, a linearidade, uma sociedade coesa, tá? Uma sociedade que não seja anômica, anômala, tá? Então que seja ordeira, que seja organizada e que vise, né, o bem-estar das pessoas e controlada por uma elite de sábios, como diria um bom positivista, tá? Bom, então essa perspectiva chamada funcionalista tem a ver o quê? A sociedade, né, funcionando como um organismo, como o nosso corpo, tá? Aonde as diferentes partes o que vão se relacionar de forma harmônica. O cérebro mandando sentido para o resto do corpo, o coração fazendo fluxo sanguíneo, o rim fazendo, né, as suas vezes de agente de filtra, de, como um filtro, né? O fígado, né, tendo também as suas propriedades também relacionadas ao bom funcionamento digestivo, tá? Enfim, ou seja, uma sociedade harmônica ela deveria funcionar como um corpo humano, né, organizado ou um organismo que vive a sua plenitude de saúde. Então, neste caso, as instituições, tá?
Quais são elas? A família, a escola, tá? A universidade, a igreja, o clube, tá? As forças armadas, elas funcionariam de uma forma como garantir o que? O exercício do controle social. São essas instituições que vão controlar a vida dos indivíduos, tá? De forma que esse organismo, tá? Esse organismo vivo, ele funcione da forma mais harmônica e consensual possível. Do outro lado, nós temos uma outra perspectiva, chamada perspectiva do conflito. Tá? Então, essa perspectiva, daí nós vamos olhar para outro clássico da sociologia, que é o Karl Marx, né? Que é o velho barbudo, aquele do conflito. Né? Então, o Marx ele vai perceber, tá? Ou a perspectiva conflitiva vai perceber o controle social como uma forma de poder. Tá? E essa forma de poder vai estar relacionada ao que? As contradições que a sociedade enfrenta. Tá? E é através da luta constituída dessas contradições, tá? É que as pessoas vão poder o quê? Viver, tá? Viver uma sociedade plena, aonde o ser humano vai ser um sujeito histórico, ele vai ser participativo. Tá? Então a sociedade ela não é harmônica, ela é na realidade ela é complexa, é conflitiva, ela tem as suas contradições, contradições de renda, que se relaciona a contradições econômicas, as suas divergências políticas, tá? As diferenças culturais. Tá? Então isso é uma coisa normal dentro dessa perspectiva. Tá? E também os próprios conflitos que acontecem dentro da sociedade. Então, lembrando que o Marx está vivendo uma sociedade em conflito, uma sociedade da luta de classes permanente, tá? De uma classe que oprime a outra classe. Tá? Então, aquela relação burguesia-proletariado. Tá? Então, o controle social dentro da perspectiva do conflito, então ela está associado que é a questão da ideologia. Tá? Então, a ideologia nesse sentido da perspectiva conflitiva, tá? É a que vai possibilitar que a visão, uma determinada visão de mundo de um grupo, tá? Ela tem que transformar num padrão para toda a sociedade. Então não é à toa que o Marx, né, ele vai defender o que é a ditadura do proletariado. Então aquilo que uma determinada classe social, né, determinar que tem que ser o que tem que ser o que o determinante para todo o controle da sociedade, e não uma classe que é detentora do poder que oprime a outra. Então essa ideia do conflito, essa ideia da contradição, essa ideia da ideologia é que vai marcar, por exemplo, o controle social na perspectiva conflitiva, diferente da perspectiva funcionalista. Então nós temos em jogo duas formas de pensar o mundo, uma durkheimiana, positivista, e uma marxista, conflitiva. Tá? Bom, aqui um esqueminha, está abordando exatamente aquilo que eu coloquei para vocês, um conceito de controle social, tá? Que são mecanismos, né, que vão garantir o quê? A conformidade à ordem social. Tá? Então é um conjunto, na realidade, de perspectivas. Né? De um lado, a funcionalista, mais voltado que pela manutenção e organização de uma forma harmônica da sociedade, e por um outro lado a perspectiva conflitiva, que nós podemos relacionar a figura do velho barbudo Karl Marx. Tá? Uma sociedade marcada pela ideologia e uma visão de mundo onde um grupo, tá, que vai transformar em um padrão para toda a sociedade. Então, os modelos, né, que os marxistas vão adotar, por exemplo, a sociedade idealizada, ideológica para eles, é a sociedade comunista, com o fim da propriedade privada, com a liberdade para todo mundo, aquela coisa toda. Então, não existe, na visão do conflito, uma sociedade harmônica, ideal, que funcione de uma forma perfeita que nem o corpo humano. E mesmo assim o corpo humano falha também. Mas são duas formas de se exercer o controle social, através das instituições, que são fundamentais, segundo Marx, ou por um determinado grupo, né, com uma perspectiva ideológica bastante forte. Tá? Bom, quais são os mecanismos de controle social? Então eu chamo a atenção para duas imagens. Tá? Então nós temos aqui à minha direita, tá, um espetáculo musical, né, para celebrar as aberturas dos Jogos Olímpicos de Londres, lá em 2012. Então é um evento de grande porte, né, que na realidade serve de exemplo, né, para atividades, no caso, culturais, né, que
permite que uma previsibilidade do comportamento social. As pessoas têm que assistir de uma forma organizada, tá? De uma forma controlada, dentro de uma regra, o show musical sem invadir, sem entrar para cima, né, do palco, né, querer abraçar os cantores, enfim. Tá? De outro, nós temos aqui, ó, né, alguns militares, né, prestando a continência durante o hasteamento da bandeira nacional, né? Então aqui nós temos as roupas, né, a farda, né? Então são exemplos, na realidade, o que de escolhas, né, que fazem parte da nossa vida cotidiana, que vão sofrer o que influências por parte o que dos chamados mecanismos de controle do Estado. O estar fardado é uma regra de controle para que todos se vistam da mesma forma dentro de uma instituição. A mesma coisa, questão comportamental diante, né, de uma atividade cultural de grande envergadura. Então, o que são os mecanismos de controle social? Tá? Então, estão todos os elementos que constituem o quê? E contribuir com a consolidação de determinados padrões de conduta. Tá? Para que aconteça o quê? Que as ações humanas, as nossas ações individuais, elas sejam passíveis o quê? De normatização, de controle, tá? De previsibilidade de conduta, tá? Que esteja dentro de uma regra estabelecida. Porque se infringir a regra, então as instituições poderão agir sobre determinados indivíduos ou sobre determinados grupos. Que instituições são essas? Por exemplo, as forças militares, as forças armadas, as polícias, tá? Ou seja, então os mecanismos de controle, então eles podem ser legais, tá? Quando organizados em leis, no caso as instituições armadas, ou por normas, tá? Então, por exemplo, nas escolas nós temos uma norma de conduta. Tá? Então, se você infringir essa norma, for desatento na sala, for desrespeitoso com o professor, você vai lá assinar o livro negro do aluno. Lá, tá? Vai assinar o livro de regras, né? Vamos dizer assim, o livro ali onde fica registrado, né, possíveis desvios da nossa conduta enquanto alunos. E também algumas normas sociais que nos são impostas para que, né, que seja garantido o controle social. A maneira como nós vamos vestir, a maneira como nós vamos nos portar na nossa escola, na nossa igreja, na instituição que nós trabalhamos, tá? Então são normas, então os mecanismos de controle são normas organizadas, baseadas em leis, tá? Baseadas no convívio social, que vão na realidade existir o que para normatizar principalmente a vida coletiva, tá? Para que a nossa sociedade ela seja organizada, para que as pessoas elas atuem dentro de um limite de previsibilidade, certo? Então os mecanismos de controle social eles têm essas formatações. Bom, e os agentes de controle social? Quais são esses agentes? Aí uma parte interessante da nossa aula de hoje, tá? Então, na realidade, né, são os mesmos agentes, né, os mesmos mecanismos que vão realizar o que? A socialização dos indivíduos, tá? E esses agentes é que vão assegurar o que? A semelhança no comportamento dos indivíduos numa sociedade. Então, são aqueles agentes de controle, aqueles agentes de socialização que são os mesmos agentes de controle social. A nossa família, a nossa escola, o Estado organizado através das suas instituições, através dos seus poderes, a religião, né? Bom, aí é importante, gente, enfatizar, então a sociologia ela trabalha com esses conceitos, né? Eles são reais, né? Às vezes são um tanto subjetivos, que é difícil de nós entendermos eles, mas tudo por trás sempre tem um respaldo teórico. Então, quando a gente fala em controle social, nós vamos buscar em alguns autores, vejam bem, alguns autores importantes da sociologia, tá, que vão tratar desse tema. Um deles é esse canadense, esse argelino chamado Louis Althusser. Tá? Então ele vai enfatizar, então ele escreve um livro chamado Os Aparelhos Ideológicos do Estado, né, que ele vai mostrar o caráter repressivo que é exercido através do controle social. Tá? Então essa repressão, na realidade, na visão do Althusser, tá? Então ela vai ser executada por quem? Pelos aqueles agentes, tá? Pelos aqueles agentes,
né, que vão controlar os indivíduos por meio das suas instituições sociais. Essas mesmas ali da socialização. A família, ela exerce um papel de controle, tá? Incutindo valores, regrando a nossa conduta. A escola, o próprio Estado, através das suas instituições, a religião que pertencemos, o nosso clube desportivo ou clube social, tá? Então, outros autores, né, o Althusser é um que defende esse excesso repressivo por parte dos agentes de controle social. Outros autores, né, não vão ser tão radicais assim, né, como Carlos Nelson Coutinho, que é um cientista político brasileiro. Ele vai acreditar o que? Na universalidade da democracia. O Nelson Coutinho, ele vai dizer na realidade o seguinte, que não é só o Estado que é responsável pelo controle social, tá? Então o controle social, na realidade, ele parte da sociedade, ele parte das instituições sociais, tá? E isso pode ser garantido que através do que? Do fluxo do poder, das próprias relações de dominação, ou seja, a troca de governantes através das eleições, tá? A defesa das liberdades, das igualdades, ou seja, esses princípios universais, na realidade, que levam nós a entendermos que a democracia, tá? Ela parte do povo e não do Estado. Então, na realidade, uma afronta, uma crítica muito dura que ele está fazendo ao Althusser. Então, o Althusser está dizendo que praticamente é o Estado que dita todas as regras inerentes ao controle social. Já o Carlos Nelson Coutinho, está dizendo o contrário. Não, não é bem assim. As pessoas são protagonistas, tá? As pessoas também elas produzem as suas próprias normas. Cabe ao que? Ao Estado sistematizar e fazer o seu cumprimento, tá? Quando o Estado não cumpre, então pode o que? Ocorrer uma alternância nas formas de poder. Tá? Então, se um governante ele está sendo excessivamente autoritário, nós podemos tirar ele do poder. Porque a democracia nos coloca ferramentas, mecanismos que nos possibilitam, na realidade, manter esse fluxo dentro das relações que ele chama relações de dominação. Tá? Bom, voltando ao Althusser. O Althusser ele é importante porque ele vai influenciar uma série de pensadores que vocês vão estudar na sociologia, como por exemplo o Michel Foucault, tá? O próprio Pierre Bourdieu, que tem uma contribuição muito grande dentro da sociologia contemporânea, mas eles vão buscar nas ideias de Lois Althusser esses elementos básicos em relação ao poder como ele é exercido, ao controle por parte das instituições que são feitas, tá, por parte do Estado. Então isso o Althusser vai chamar de aparelhos ideológicos do Estado, né, que são as instituições, né, que vão estabelecer o controle social por meio que da difusão de determinadas ideologias, né, que vão atender também a determinados interesses daqueles que vão deter o poder. Tá? Ou seja, a ideologia, tá, é a forma marcante, né, de conduzir todos os interesses, principalmente daqueles que têm o poder. Eles que vão ditar as normas do jogo. Tá? É um determinado grupo econômico, por exemplo, que vai ditar a taxa de juro, tá, sobre todos os produtos que são comercializados no Brasil. É um determinado grupo político que vai adotar uma forma e um regime político. Vai ser uma democracia ou vai ser um regime autoritário? Tá? É um determinado grupo religioso que vai defender que uma determinada religião seja a mais importante dentro de um Estado, que a gente vê, por exemplo, nos países orientais. Tá? Então, o Althusser ele vai dizer o seguinte, que existe sim aparelhos repressivos do Estado, tá? Por exemplo, as Forças Armadas, as polícias, e os aparelhos ideológicos do Estado. E ele vai dizer que os mais difundidos hoje na sociedade contemporânea, tá? Inclusive superando, tá, os aparelhos repressivos, são os chamados aparelhos ideológicos. Tá? Que na realidade o Althusser vão dizer quem seriam esses aparelhos ideológicos, tá? Que vão interferir no pensamento das pessoas, que vão reprimir as pessoas, que vão ser instrumentos de controle da conduta das pessoas. Então ele vai vai exemplificar, ele vai colocar como sendo um aparelho ideológico do Estado a religião, a própria escola, pessoal, tá? A família, os próprios sistemas de informação e hoje internet, essa coisa toda, as redes sociais, e a própria cultura vai ser um meio de ideologia,
tá? Um meio de controle por parte do Estado. Bom, a grande contribuição, né, que o Althusser pode dar é quando ele fala da escola. Então, essas instituições que ele elenca aqui, ó, seriam os veículos, né, que a ideologia dominante, né, das classes mais abastadas, das classes que detêm o poder político e o poder econômico, vão utilizar para difundir o que dentro da sociedade, né, formas de controle social. Tá? Aquilo que devemos cultuar na religião, aquilo que devemos estudar na escola, tá? Qual é a cultura que deve ser dominante? Uma cultura popular, uma cultura mais elitista? Tá? Então, esses aparelhos, chamados aparelhos ideológicos do Estado, na visão do Lois Althusser, são mais importantes que os próprios aparelhos repressivos do Estado. Que esse trabalho apenas opera onde? No campo da coerção física, por exemplo. Agora, no campo da mentalidade, do imaginário, então esses aparelhos ideológicos são mais eficazes na visão do Lois Althusser. Então ele vai dividir de duas formas esses agentes de controle social, como eu já falei. Os aparelhos repressivos do Estado e os aparelhos ideológicos do Estado. Então esses primeiros, né, no caso os aparelhos repressivos, corresponderiam que essas instituições que vão usar o controle social por meio que da repressão, tá? Como por exemplo as forças armadas, a polícia, o próprio sistema jurídico, tá? Então esses aqui assim são extremamente importantes, são utilizados pelo Estado em situações adversas, estão a serviço do Estado, sim, mas na visão do Lois Althusser, os aparelhos ideológicos, né, do Estado são até mais importantes, tem mais eficácia que somente a coerção física e a coerção repressiva. Bom, agora aqui algumas imagens, alguns exemplos, né? Que nós temos aqui uma passeata, né, em protesto contra o regime militar lá nos anos 60, no Rio de Janeiro. Aqui nós temos o que? Um protesto, né, de estudantes contra a redução da idade penal. Tá? Aqui nós temos um protesto também, na realidade uma grande mobilização em relação a maiores recursos para a educação. Tá? Nós temos através da mídia, né, a construção, né, de modelos aqui, né, aqui uma cena do filme Os Vingadores, né? Então a mídia, na realidade, o próprio cinema, ele exerce uma função na criação dessa antinomia do herói e do vilão, né? E muitas vezes, né, acaba servindo assim como uma espécie, tem um papel importante, né, para o exercício do controle social. Né? A mídia ela faz assim de uma forma muito eficaz isso, né, de transformar e normatizar condutas, né? Ela constrói assim mitos, constrói heróis do dia para a noite, como desconstrói esses exemplos também. Tá? Então o próprio cinema utiliza bastante essas ferramentas de controle social, né, nessa criação do herói, né, e do vilão. Né? Então às vezes as pessoas são julgadas, né, e são controladas por isso. Tá? Bom, quem é que falou sobre isso? Quem é que escreveu? Um deles, eu já falei para vocês, foi esse argelino chamado Lois Althusser. Ele faleceu em 1990. Então, como vocês perceberam, ele é um pouco mais radical. Então, ele está, na realidade, seguindo uma lógica marxista de interpretar a sociedade. Uma forma mais o paradigma conflitivo, como nós falamos no início da aula. Tá? Então, para o Althusser, a escola é um aparelho ideológico do Estado. Por quê? Porque ela contribui o que? Na sustentação de uma ordem social e de uma política, né, que é uma política propícia e oportunista, né, da classe burguesa, usar um termo marxista. Por outro lado, esse brasileiro aqui, o Carlos Nelson Coutinho, então ele vai discordar, né, dessa interferência, né, onde o Estado, na realidade, é o grande protagonista. Ele vai dizer que não, tá? O Estado ele é constituído pelas pessoas e as pessoas vão decidir de uma forma democrática, tá? Como, tá, a sociedade ela deve ser regrada. Então ele pega, como um bom cientista político, ele pega o exemplo da democracia, o exemplo do voto. O voto é como um controle social. Então é ali que nós podemos controlar aquele que vai nos governar, por exemplo, as políticas que ele vai implementar. Então, se não forem políticas públicas ou sociais adequadas, eu posso, num curto espaço de tempo, eu realocá-lo, tirá-lo do poder, escolher outras pessoas. Então, ou seja,
o sujeito histórico, o sujeito social, o indivíduo, ele é um protagonista, sim. Ele, na realidade, que constrói algo maior que se chama Estado. E ele tem esse poder, né, através do quê? Da questão da questão estrutural, da questão democrática, colocando a democracia como um elemento extremamente importante e universal. Já o Althusser já era um analista um pouco mais conflitivo. Então nós temos um Carlos Nelson Coutinho mais no modelo de crítica ao marxismo, ou seja, dentro, né, de uma concepção de teoria política mais voltada, né, pela busca da harmonia, buscando o protagonismo do sujeito histórico, tá? Enquanto agente que ele pode, né, realmente alterar as normas de controle dentro daquilo que realmente é possível, né, dentro da formatação do Estado. Tá? Bom, socializando então, gente. Tá? Então, há diversas sociedades, né? Há em diversas sociedades, o que é um aspecto fundamental quando nós falamos em socialização. É aquilo que também, né, um sociólogo alemão chamado Norbert Elias vai chamar o que de processo socializador. Então, quando nós falamos em socialização, quando nós falamos em controle social, são formas, né, são preocupações que estão dentro da sociedade. Tá? E de uma forma sistemática elas são aprendidas. Tá? Existe o que? Um controle em relação aos comportamentos do indivíduo, para que a vida em sociedade ela tenha o que? Ela tenha uma vigência, tá? Ela seja organizada, tá? Ela seja regrada. Por isso, né, tem toda essa concepção em relação ao correto. Então, quando o Elias ele fala em processo civilizador, ele vai buscar o quê? Uma normatização do que é correto na vida em sociedade, ou seja, um modo civilizador de ser. Se nós infringimos as normas, se nós não estamos enquadrados, né, dentro daquilo que a sociedade organizada ela se propõe a fazer, então nós estamos tendo que um desvio de conduta, e isso deve ser punido. Tá? Então nós temos um conceito de sociedade disciplinar. Tá? Então essas regras, tá, elas envolvem o quê? Uma maneira cada vez mais contida que nas relações. Então elas estão diretamente relacionadas ao quê? Na maneira como nós nos vestimos, tá? A maneira como nós agimos em determinadas situações na nossa casa, lá no show, num show de rock, num campo de futebol, a nossa forma de encarar a cultura, a nossa maneira de comer, a nossa preocupação com o nosso asseio corporal, o controle sobre a violência em relação um com o outro, tá? Na valorização, por exemplo, né, da nossa vida privada, né, a função que tem o nosso quarto, o nosso banheiro, os espaços da nossa intimidade, tá? Como eles devem ser regrados, tá? Como se constitui assim a nossa identidade enquanto indivíduos e como que nós vamos interagir no meio social diante de normas que são impostas pela sociedade, né? Desde a busca, né, de uma relação mais harmoniosa como de uma relação também conflitiva. Qual é o nosso papel social? Qual é a posição que nós vamos ocupar na sociedade? Então, na realidade, quando se fala em civilizar, nós estamos falando o quê? Em socializar procedimentos, entender a função dos grupos sociais e das categorias, e também as normas de conduta, que se refere o quê? As chamadas normas de controle. Tá? Bom, finalizando então. Então, pessoal, para finalizar a nossa aula de hoje, que é uma introdução geral, está inserida dentro da introdução à sociologia, então nós percebemos então que o tema da socialização e do controle social, tá? A socialização que nós vimos lá na aula anterior e hoje no controle social, são elementos assim, ó, centrais, né? São bastante sumários, mas são centrais para que a gente possa entender a sociedade. Tá? A complexidade da sociedade, a sociedade que nasceu lá no 19, que nós estudamos com o surgimento da sociologia. Tá? Então, vários conceitos nós percorremos, né, de pensadores, né, que nós buscamos apresentar nessa aula. Não são conceitos fáceis. Então, existe uma maturação por parte do aluno para entender a aplicabilidade desses conceitos. Mas, por outro lado, né, demonstra, né, toda essa riqueza,
né, que as análises sociológicas elas podem ser colocadas, né, que nós podemos elaborar, que nós podemos construir, que nós podemos desconstruir, tá? Então, gente, com isso eu encerro a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa. Então, quem gostou lá, deixe um curtir. Então, até a nossa próxima aula. Um grande abraço com vocês aí e fiquem bem.